A paz do Senhor, irmãos. Está muito fraco. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, eu estou nervosa, óbvio. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Versículos de número 9 e 10. É um texto muito conhecido. Amém? Você pode acompanhar conosco aqui no telão. O texto diz: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Fala conosco, Jesus. Fala à tua igreja. Tu tem liberdade aqui nesse lugar. Senhor, se tu quiser curar enquanto falo, que o teu espírito curador passe no meio da igreja curando. Se tu quiser libertar, Jesus, que tu liberte. Restaurar, que tu restaure. Senhor, mas que a tua presença seja o essencial dessa noite. Que se abra nesse lugar o céu. E que assim como para Jacó uma escada se apresentou, que anjos tenham acesso para subir e descer, para efetuar aquilo que o céu determinou para essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. Afinal de contas, todo mundo já ouviu falar sobre a oração de Jabes. É um texto pequeno, são apenas 2 versículos. Mas ele não é fácil de ser encontrado. E a pergunta é por quê? Porque ele está no meio de uma genealogia no livro de 1 Crônicas, onde acredita-se que Esdras vai começar desde Adão até os descendentes dos filhos de Israel, para contar a história da nação eleita pelo Senhor. Ocorre que, do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 4, o autor está fazendo aquela genealogia. O que seria uma genealogia? Vou contar para vocês. O meu pai é filho do Epitácio. E eu sou filha do Ananias. Então a genealogia seria mais ou menos assim. Epitácio gerou Ananias, que gerou Maiara, e eu já vou profetizar, que gerou Samuel e Maria. Gêmeos, irmão, pelo tempo. Isso é profético, anote isso aí. Isso é uma genealogia, ela vem contando a história das gerações. Ocorre que, por algum motivo, o autor foi impelido a interromper uma genealogia para contar a história de alguém que não estava cotado aqui. Porque o texto não diz, e Jabes foi filho de. Não. O texto não começa citando quem era o pai dele. Mas o texto é interrompido dizendo, e foi Jabes. E aí o Espírito começou a falar comigo. Ele disse, Maiara, se for preciso, eu interrompo história de outras pessoas para contar a sua. E aquilo me chamou a atenção, porque eu vou dizer, Deus tem filho preferido? Não. Mas algumas pessoas se destacam tanto, que Deus resolve parar no meio do caminho, me prova, provo. Marcos 5:21, Jesus estava acompanhando Jairo, o principal da sinagoga, para sua casa,
estava enferma. Só que no meio do caminho, o autor resolve interromper a história de Jairo. E aí você me pergunta por quê? Porque alguém que não estava cotada para essa história teve uma atitude que fez com que o mestre interrompesse a história que ele iria contar e virasse e dissesse: alguém me tocou. E o Senhor disse para mim: Maiara, sabe por que Jabes interrompe uma genealogia? Porque ele me tocou. Tocou, Senhor? Tocou. E de mim saiu virtude para ele. Isso me chamou a atenção. Porque é interrompida a história da filha de Jairo. O texto para e começa a contar de uma mulher que está no meio de uma multidão e toca em Jesus e é curada. Mas sabe o que é engraçado com Jesus? É que ele não deixa ninguém a ermo. Quando ele termina de contar a história dessa mulher, enquanto ele ainda falava da história dela, alguém vem dizer assim para Jairo: incomoda o mestre não, porque tua filha já morreu. Jesus olha para ele e volta como se nada tivesse acontecido, do mesmo lugar que ele parou, e continua a contar a história de Jairo. E isso acontece aqui. Sabe qual é a pergunta dessa noite? É que tipo de atitude eu tenho tido para chamar a atenção do céu, para que ele resolva contar a minha história. Tem muitas pessoas que entraram aqui hoje, cada uma tem uma história completamente diferente da outra. Algumas têm alguns pontos parecidos. Mas sabe o que é interessante, presbítero Alexandre? É que no meio de um contexto com diversidades de histórias, existe um Deus que é o mesmo para todos e que está interessado em contar a história da minha vida, mas também está interessado em contar a história da sua vida. Porque a história da minha vida contada é para a glória do nome dele, mas a história da sua vida contada também é para a glória do nome dele. O texto diz: e foi Jabes mais ilustre, mais notável. Porque a sua mãe colocou o seu nome Jabes, dizendo: porque com muitas dores o dei à luz. Olha o que está acontecendo aqui. Jabes recebe esse nome, e esse nome não é como aqui, no Ocidente, que as pessoas botam o nome de um artista, ou colocam o nome no filho do fenômeno da época. Não, não, não. Os nomes nesse contexto aqui têm um sentido profético. Os nomes aqui têm um significado que marcaram história. O que está acontecendo é que essa mãe está dizendo: o seu destino está sendo traçado agora. Você é aquele que causa dor. Tem muita gente que entrou aqui dessa forma hoje, com destinos que foram traçados. Meu Deus. Alguém olhou para você e disse assim: fracassado. Alguém olhou para você e disse: não vai dar em nada. Alguém olhou para você e disse: vai ser para sempre um viciado.
Alguém olhou para você e disse: improvável, não tem condição, a família não vai dar certo, ele não vai vencer, vai ser sempre um mal sucedido. Alguém olhou para você e disse: não tem como. Só que eu vim contar para você uma história de um alguém que se destacou apesar da dor. E aí o Espírito disse para mim: Maiara, diz para o meu povo que a dor que não te mata te destaca. A dor que não te mata te promove. A dor que não te mata te eleva. O que está acontecendo? A Bíblia não cita quem são os irmãos, mas ela diz: Jabes foi mais notável que eles. O que fez com que Jabes fosse destacado nessa história? É que apesar do momento que ele viveu, ele não aceitou ser aquilo que falaram dele. Ele não aceitou ser um produto de uma palavra liberada. Ele não aceitou as maldições que recaíam sobre ele. Porque imagina comigo, ele lutava para ser melhor e alguém dizia: você vai causar dor. Sabe o que é engraçado? É que alguém que causa dor já foi ferido, porque reproduz a ferida que há em si. Talvez você tenha entrado aqui e você tenha dito: eu sou a pessoa problema. Eu já fui tão machucado que por mais que eu tente oferecer alguma coisa diferente, é tudo que eu tenho para oferecer. E aí as pessoas olham para mim e me rejeitam, e isso faz com que eu me machuque mais. E quanto mais machucado fico, mais machuco outra pessoa. E aí eu vivo aquele ciclo vicioso de ferir e ser ferido. Porque me feriram, eu vou ferir também. Só que Jabes foi diferente. Ele disse: se no âmbito terreno não tem solução para mim, o céu tem. Se no âmbito terreno não tem mudança de vida para mim, o céu tem. Olhe para a pessoa que está do teu lado, dá uma cutucada nela assim e fala: se aqui na terra não tem a solução para o teu problema, o céu tem. Talvez você tenha entrado aqui dessa forma: Maiara, eu estou tão escravizado que por mais que eu tente romper com essas palavras, aquilo recaiu sobre mim como uma maldição e eu não consigo me desvencilhar dela. Porque disseram que eu seria um pobre miserável e por mais que eu trabalhe, o meu dinheiro não rende e eu sou um pobre miserável. Porque disseram que eu não daria em nada, seria uma prostituta, seria um bêbado como meu pai foi, e eu me vejo reproduzindo as atitudes dele todos os dias, por mais que eu não queira. Meu Deus. Tem gente que entrou aqui hoje e diz: Maiara, eu até tento me livrar das drogas, mas olham para mim e só me chamam de drogado. E cada vez que eu tento ser melhor, eu continuo me vendo naquela condição de novo. Só que o que aconteceu com Jabes pode acontecer com você aqui hoje. Deus resolveu pegar a história de Jabes e destacar ela da sua família inteira. Deus quis dizer o seguinte: você não vai ser o que o inferno disse que você seria. Você não vai ser o que as maldições hereditárias dizem que você vai ser. Você não vai ser o que uma sociedade inescrupulosa diz a teu respeito. Você não vai ser. Porque hoje o Espírito de Deus que alcançou Jabes se apresenta aqui para alcançar a sua história. Meu Deus! Jabes podia se fazer de coitadinho,
Porque tem muita gente que se ampara nas suas feridas. Só que Jabes decidiu ser diferente. E quem decide ser diferente se destaca no meio da multidão. Se ninguém quis fazer isso, eu vou fazer, porque eu não serei o que disseram a meu respeito. Sabe o que é engraçado? Que Provérbios fala que a língua tem poder da vida e da morte. Quando ele nasce, em vez da mãe liberar para ele uma palavra de vida, ela libera aquele que causa dor. Talvez a pessoa que devia ter te abençoado tenha te amaldiçoado todos os dias. Talvez quem devesse te colocar para cima tem pisado em você e tem dito: não sai daí. Talvez as pessoas que devessem no mundo espiritual, porque tem autoridade para isso, liberar sobre a sua história uma palavra de vida, tenham liberado uma palavra de morte. E aí o Espírito disse uma coisa interessante para mim. Ele disse: Maiara, as palavras ficam nos ares para que cumpram os seus efeitos. E aquilo me chamou a atenção. Ele disse: Maiara, nenhuma palavra se perde. É por isso que eu mando você ter cuidado com o que você fala, porque isso pode te promover ou te afundar. Jabes sabia. Liberaram uma sentença para mim, mas o céu dos céus, e eu adoro falar sobre isso, porque existe o céu visível, existe o céu que eu olho e vejo o sol, existe o céu que eu olho e vejo a lua, vejo estrelas, mas o céu dos céus, que é onde o dono da vida habita, quando libera uma palavra, Jabes está dizendo: se o acesso da terra se fechou para mim, eu decidi abrir um acesso do céu. Mãe, tudo que você tem para mim é isso, é a palavra de dor, é a palavra de maldição. Então peraí, a palavra diz em Deuteronômio que a maldição pode durar até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem. Mas eu decidi fazer diferente. Então Deuteronômio também diz que a bênção de Deus dura, alcança até 1000 gerações, até 1000 gerações daqueles que decidem obedecer. Se o inferno disse tua mãe foi assim, teu pai foi assim, tua avó foi assim, Deus está dizendo: você não será, teu filho não será, os filhos dos teus filhos não serão. Existe um segredo. Não aceite o que falaram a teu respeito. Você não vai morrer assim. Eita! Se você pudesse entender a graça de Deus que está caindo aqui, para abrir as prisões de algumas pessoas que estavam enclausurados em maldições hereditárias. Jabes está dizendo: eu não sou escravo dessas palavras. Eu sou filho de Deus. É que eu não sou mais escravo das maldições que me cercam, não. Eu sou. Antes de nascer,
escolhido eu fui. Ainda que a terra dissesse alguma coisa, por meu nome ele me chamou. Olha o que ele fez. E me libertou dos meus inimigos, dos meus medos. Ele me salvou. E hoje eu não sou mais escravo do medo. Não, 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 não. Eu sou filho. Olha o que Jabes está dizendo. Se a terra não tem alguém que me abrigue, que me cubra, existe um Pai no céu que tem autoridade para mandar embora toda a maldição que me cerca. O primeiro pedido é: Senhor, o que lançaram sobre a minha vida foi dor, e isso tem me impedido de avançar. O que lançaram sobre a minha história é que onde eu chegasse eu marcaria alguém, eu feriria alguém, e isso tem me impedido de crescer. Senhor, faz o seguinte: quem devia me abençoar me amaldiçoou. Então, me abençoa. Me abençoa. Senhor, não abençoa pouco não. Me abençoa muito. Me abençoa muito. Me abençoa muito. Muito. Por muito tempo eu vivi aprisionado, mas a bênção de Deus me desata das prisões, das maldições. Meu Deus. Se você pudesse entender que tipo de cadeados Deus está quebrando aqui hoje. Porque tem gente que é crente há muitos anos e não avança. Tem gente que é crente há muitos anos e não vai à frente, porque aceita o que foi lançado sobre a sua história. Tem gente que até se conforma. Não, isso é coisa da minha família. É normal ser assim. Não normalize a sua dor. Não normalize o que te fere. Não normalize o que te impede de crescer. Não normalize o que te impede de avançar. Não diga que é normal as sentenças espirituais que Satanás lançou sobre a tua casa, porque não é. O que está acontecendo, Maiara? Tem um Jabes com entendimento tão grande, porque para mim esse Jabes conhece a Bíblia e conhece muito. Porque se eu sou alguém condicionada a viver o que ele está vivendo, eu ia pedir outras coisas. Mas Jabes pede certinho. Porque Provérbios 10, 22 vai dizer: a bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece. Tem mais. E não acrescenta dores. Peraí. Então, se eu quero me livrar da dor, eu só preciso clamar pelo Deus da bênção? Tiago fala sobre isso. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Tem alguém aqui pedindo com muito entendimento, porque vai as chaves certinhas do que ele vive. Tem alguém que identifica tudo que está vivendo, faz um relatório da sua história e começa a dizer: eu vivo isso por causa disso. X. Eu vivo isso, por causa disso. Então, peraí. O que está acontecendo hoje foi por causa do que foi liberado lá atrás? Não, pera. Eu vou atrás de alguém porque eu não tenho poder de voltar no passado e desfalar o que minha mãe falou a meu respeito. Você não tem poder de entrar numa máquina do tempo.
voltar no tempo, nos lugares que mandaram maldições hereditárias e que você aceitou. Você não tem poder de lá no seu nascimento de novo voltar para o ventre e tentar fazer com que sua mãe não sinta dor, para que ela não te amaldiçoe. Você não tem poder de voltar no tempo outra vez, para que você não seja abusado. Você não tem poder de voltar no tempo outra vez, para que você não cometa os erros que você cometeu. Você não tem esse poder. Mas eu estou falando de um Deus aqui, que Ele liga o fim no começo. Porque Ele diz assim: eu sou o Alfa. Tem uma coisa, eu também sou o Ômega. Tá com algum problema no passado? Eu sou o elo de ligação que você precisa para virar essa página e mudar a sua história de vida. Não existe máquina do tempo, mas existe o dono do tempo. Não existe máquina do tempo, mas existe o Deus que liga o fim no começo, para escrever uma nova história para a tua vida. O Senhor me abençoa muitíssimo, mas aí tem um desmembramento dessa bênção. Ele para pensar e diz: eu fiquei tanto tempo aprisionado, porque prisões geram sequelas. Maiara, como assim? Prende um pássaro por muito tempo, que você vai ver que ele até esquece que sabe voar. Coloca alguém muito tempo com uma corrente nos pés, que ele vai deixar de sentir que tem uma corrente ali, e ele vai sozinho até o lugar que a corrente o delimita. Mesmo que tirem a corrente, depois a sensação de que ela está ali impede a pessoa de avançar. E isso tem dificultado a tua caminhada com Cristo. Isso tem te impedido de fazer mais pela tua casa. Isso tem te impedido de fazer mais por você. Maiara, eu fui traído, e a dor da traição me impede de avançar. Você já entendeu que pedindo a bênção, a dor vai embora, né? Mas tem uma coisa: para que essa sensação de que estou limitado saia, você tem que pedir para Deus: amplia ou alarga os meus termos. No texto ele está falando de terra, mas esse amplia minha mente, porque se ela não for, eu não chego. Amplia meus sentimentos, porque se tiverem presos não alcanço. Amplia, Senhor, os meus horizontes, porque eu só vou até onde eu enxergo. Então amplia também minha visão. O que Jabes está dizendo é: Senhor, se a tua bênção vier sobre mim hoje, limitado como estou por causa de tudo que a dor me causou, eu não vou conseguir desfrutar dela. Então aumenta, então alarga. Sabe o que Deus falou para mim, César? Todas as vezes que eu quiser te fazer entender que você precisa crescer, eu te farei passar pelo desconforto da dor. Porque o lugar da dor não é um lugar confortável. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não há conforto na dor. Podem até te dar remédios, mas ela volta. Podem até te dar paliativos, mas ela volta. Você fica incomodado. Já viu alguém quando está com dor? Por mais que as pessoas sorriam para ela, ela não consegue sorrir de volta. Já viu alguém que sente dor? Por mais que alguém o trate bem, ainda que ele queira retribuir o bem, ele não consegue. Ele está afligido, ele está cativo pela dor. E Deus está dizendo: eu quero te fazer livre hoje. Deus está dizendo para você: eu quero ampliar os seus termos. Eu não quero que o seu casamento seja medíocre como é.
Porque a traição do seu pai e da sua mãe tem feito o seu casamento não ir além. Porque os seus termos estão muito pequenos por causa de tudo que você viu, por causa de tudo que você presenciou, por causa da dor que aquilo te causou. Você não consegue avançar. E aí a sua casa sofre, seu sentimento sofre, o seu interior sofre. E Deus está dizendo: eu quero te fazer livre. Tudo bem, eu já pedi ampliação de termos, a bênção, mas tem uma coisa: de nada adianta desfrutar da bênção se o dono da bênção não anda comigo. Que a sua mão esteja comigo. Que a sua mão esteja comigo. Sabe por quê? Porque essa presença que no momento que a gente vive de dificuldade nos segura no colo, nos faz sentir afagados por Ele. É essa presença que nos acompanhando nos livra da dor que quer nos cercar de novo. Porque Ele diz que a sua mão esteja comigo, me livrando de dores. Eu fiquei pensando, que oração é essa que muda destino? Que oração é essa que muda sentença? E você vai se colocar de pé agora. Porque eu vim aqui como boca de Deus dizer para você: não importa que tipo de destino alguém determinou para a tua história, para a história da tua casa. Eu vou falar da minha, porque para a história da minha casa diziam: as filhas do pastor Ananias não vão dar em nada. Alguém quis determinar um futuro para a minha história, mas o Deus do céu decidiu que o futuro da minha casa não estava na boca dos homens. O Deus do céu decidiu que o futuro da minha casa não estava nas maldições hereditárias da família do meu pai, não estava nas maldições hereditárias da família da minha mãe, mas estava na palavra liberada pelo Deus do céu. E o que ele disse, Maiara? Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem mais para você. É que eu não sou mais escravo. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu quero que você pense aí nessa dor que está te aprisionando. É para trazer ela à memória mesmo. Maiara, mas eu vou chorar na frente de todo mundo. Fica tranquilo, está todo mundo de olho fechado. Chora. Maiara, isso vai me causar reações físicas se eu reviver essa dor. Não tem problema, tem irmãs de oração aqui te guardando, te cercando, velando por você. Maiara, eu cometi alguns erros na minha vida, e aí falaram tanta coisa depois desses erros, que por mais que eu tente, eu não consigo mais acertar. É por isso que eu vim aqui hoje, como profeta de Deus, dizer para você que há uma nova oportunidade do céu para a tua vida. Maiara, você está pregando o quê? Para não crente? Estou pregando para não crente, mas eu também estou pregando para crente. Porque tem gente que é aprisionada e não entende. Então eu vim esclarecer para você que a dor que você sente é uma prisão, porque Deus não tem dor para ninguém. Porque na dor do justo Deus passa com ele. E é diferente. Porque eu lembro do tempo da prova. É tão engraçado, a gente comia canjiquinha com cebola, parecia o céu.
Eu acho que o céu temperava a nossa comida, não tem explicação. Porque vinha gente de fora sentar no tapete, aliás, na coberta forrada no chão, porque também não tinha sofá. Porque na dor do justo, a mão de Deus está com ele. E quando a mão de Deus está com a gente, ela nos cobre, ela nos envolve. Oh, ela nos conduz, ela nos dá paz no meio do caos. Ela nos dá descanso no meio da aflição. Como é que explica a vida do crente? Não dá. Eu quero chamar aqui à frente, a igreja toda de olho fechado. Você que tem sido escravo da sua dor emocional. Maiara, eu estou tão aprisionado. E eu não tinha essa ideia, mas você falando, eu fui aprisionado pela dor do abandono uma vida. Minha mãe foi embora, largou do meu pai, me deixou em casa e eu me sinto largada. Por mais que meu pai me ame, eu me sinto assim. Maiara, você não sabe o que eu estou vivendo. Meu filho se envolveu com as drogas e foi embora de casa. E eu estou aqui, orando todo dia, mas o meu coração dói. Deus está dizendo, você não vai ser escravo disso. Rompe e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Não tenha vergonha. O Espírito de Deus me disse, Maiara, chama, porque tem muitas pessoas que estão aqui assim. Rompe isso e vem. Rompe isso e vem. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Irmãos, a igreja continua de olho fechado e o Espírito trabalha. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Rompe com essa cadeia que está te prendendo aí no banco e vem. Rompe com isso e vem. Ora. Irmãos, Deus está mandando eu chamar. Se Ele está mandando eu chamar, é porque eu sei que tem gente aí preso no banco. Deus está dizendo, eu tenho uma nova história de vida para você. Está pensando que a sua história vai terminar como ela começou, com fracasso? Não, 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 não. Eu quero escrever uma história nova para a tua história hoje. Você não será escravo das maldições que te cercam. Deus está dizendo para mim, Maiara, tem gente que é daqui da igreja Shekinah, é membro, está no hall de membro da igreja e ainda está aprisionado pelas maldições. Vem. Maiara, minha mãe foi assim. Minha mãe nunca foi feliz no casamento. E eu, por mais que eu tente, quando eu me olho, eu estou sendo infeliz. Fazem de tudo para que eu me sinta bem e eu não me sinto bem. Rompe e vem. Rompe e vem. Rompe e vem. Pelo poder da palavra de Deus agora, todas as cadeias, onde houver uma cadeia prendendo pé, prendendo mão, prendendo sentimento, está sendo aberta agora, pelo poder da palavra de Deus. Rompe e vem. Você não é mais escravo. Você não é escravo dessas maldições que cercaram tua família. Quem foi que falou que você vai ser bandido? Quem foi que falou que você vai ser aviãozinho na favela? Quem disse? Quem foi que falou que você vai ter que vender o corpo para se alimentar? Quem foi que falou isso para você? Quem foi que te disse isso? Quem foi que disse que você vai viver assim, Priscila? Chama ela. Moça, olha para mim. Quem disse que você vai viver as maldições que a tua família vive? Quem disse para você que você vai viver a infelicidade que os teus parentes vivem? Quem disse para você que você vai viver aprisionada pelas brigas, como a tua casa disse? Quem disse? Você não é escrava, você é filha. Vem fazer parte da família de Deus. Deus está mandando eu chamar.
Vem, 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 vem. Cadeias se quebrem agora, porque cativeiros serão virados. Cante, eu sou livre, eu sou livre. Tem um moço aqui, senhor escuro de óculos na minha direção. O Espírito disse para mim, ele já devia estar aqui na frente há muito tempo. Tá na sua frente, Marta. Deus disse para mim assim, ele quase saiu do banco algumas vezes. Maldições hereditárias não vão te prender. A palavra do Senhor estará de contínuo nos seus lábios. Porque profeta que é profeta não se esconde em lugar nenhum. E eu Sou
presta atenção em tudo que nós vivemos aqui hoje. Quem me ouve, diga amém. Deus quer te arrancar desse lugar de escravidão. De repente você não teve força para vir aqui na frente, mas é uma noite de decisão, uma noite decisiva. Você precisa decidir sair desse lugar que te prende. Porque muitos pensam assim: eu vou mudar de lugar, eu vou mudar de endereço, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de igreja. Mas se você não for curado, irmão, você pode ir para qualquer lugar na sua vida. Porque tu nunca vai ser inteiro por dentro. E Deus quer pessoas inteiras. Deus nunca quis o teu trabalho. Deus nunca quis aquilo que tu adquiriu. Deus pede o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E agora não adianta mais se esconder, porque Deus trouxe a profeta para revelar. Tu está diante de um espelho nessa noite. Agora é olhar e entender. Para mim está ruim aqui. É aqui que eu preciso colocar fogo. É aqui que eu preciso guerrear. Não tenta terceirizar isso, não. Ô Glória, fala para alguém que está do teu lado, não terceiriza mais esse negócio. Eu preciso reconhecer. Pastor, qual é a grande chave então para essa noite? Reconhecimento. Enquanto eu não reconheço, não há mudança, irmão. E a gente tende ao quê? Terceirizar, olhar para o irmão do lado. Presta atenção nisso aqui. É o meu irmão que precisa. É fulano que precisa dessa palavra. É Deuclano que não está aqui não, irmão. Quem está aqui é porque precisa dessa palavra liberada nessa noite. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. O peso dessa palavra, ela vai produzir algo excelente na minha e na tua vida. Todo trauma, todo medo, levanta a tua mão. Toda sentença contra nossas vidas, todas as palavras lançadas de maldição, meu Deus, está muito específico aqui hoje. Todo decreto do inferno, todo intimidador que se levanta contra mim e tua vida, ele está caindo por terra nessa noite. Fique sobre os seus pés. Lá embaixo tem uma cantina abençoada. Passe lá. Vai refletindo, meu irmão. Tudo que vivemos aqui nessa noite. Desde a palavra introdutória, ou seja, a primeira oração até agora. Fala para alguém do teu lado: eu não vou perder nada, Helder. Eu não perco nada do que Deus preparou nessa noite. Estende a sua mão como alguém que quer receber. Fale com teu Deus agora. Senhor, eu quero nessa noite, como ministro do Evangelho, declarar sobre a vida do teu povo, sobre a nossa vida, as bênçãos do Senhor. Ó Pai, ao entrar, ao sair, para a direita, para a esquerda, nós sejamos um povo abençoado, e que toda maldição, Senhor, toda cadeia, ela seja destronada nessa noite, porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nos leve em paz para nossa casa, nos dê uma semana abençoada. Estenda a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos. Todos digam: Deus te abençoe. Saia devagar, parece que está chovendo, cuidado no estacionamento, não perca a sua bênção, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho